Oi, gente, boa tarde. Começa agora mais um Top View On Live. E como vocês sabem, semana passada a gente estava fazendo um especial de verão, né? A Top View adora momentos especiais e hoje a gente começa uma nova temporada desse Top View On Live que é em parceria com a Ale Invest. Então, todo mês, pelo menos uma vez por mês, os sócios da Ale vão estar aqui até o fim do ano, dando dicas de investimento, falando sobre o tema, porque investir nunca é demais, né, gente? Muita gente não entende sobre isso, por isso que hoje estou aqui com dois convidados muito especiais. Primeiro, Arthur Hubert, certo, Arthur? Falei certo? Isso, tá certo. E também, além do Arthur, a gente tá com o Bruno Roseman. Tá certo? Meninos, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. E para começar, para dar um start nessa conversa com a Ale, a gente vai falar sobre os perfis de investidores. É isso, né, gente? Isso. Quais são os perfis que a gente pode identificar? Legal. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Os perfis, de uma maneira geral, são 3: conservador, moderado e agressivo. Isso depende muito do prazo que o investidor tem para determinado tipo de investimento e qual o seu nível de disposição a sofrer certo tipo de risco e oscilações. Mas não foge desses 3: ou é conservador, moderado ou agressivo. A gente fala muito de risco, né? Tem pessoas que têm muito medo e quando fala investir já passa longe. Todo mundo pode investir ou tem pessoas que realmente vocês falam, ah não, esse perfil não rola? Todo mundo pode investir. Acho que, de uma maneira geral, existem investimentos para todos os tipos e perfis de investidores. O risco nunca vai ser um empecilho para aquele que é conservador. Então, existem, sim, investimentos no mercado de capitais. E antes da gente identificar um pouco mais esses 3 tipos, esses 3 perfis, quais que vocês se encaixam? Vocês, como trabalham na área, vocês conseguem se encaixar em algum deles? Eu acho que todo mundo lá no escritório se encaixa no agressivo agora. Agora? Mudou? Vocês tinham... Até uma pergunta que eu fico muito em dúvida. A pessoa começa num perfil e depois ela vai mudando e se adaptando a outros? Ou vocês já começaram investidores agressivos? Depende muito da personalidade e dos objetivos da pessoa, na realidade. A grande maioria das pessoas começa pelo perfil conservador, só que vão a poucos passos aumentando um pouco do risco e entrando em perfis um pouco mais agressivos. Mas daí vai muito da estratégia para cada cliente, porque a gente trabalha de uma maneira muito personalizada para cada um. Então, nunca vai ser o mesmo perfil, a mesma carteira adequada para um só perfil, mas sim para vários clientes diferentes. E você, Bruno, também é agressivo? Eu sou agressivo porque... Perfil de investimento, tá, gente? Não é que a gente tá falando que ele é agressivo, não. Eu enxergo da seguinte maneira: eu tenho aí a vida inteira pela frente, então eu posso levantar, cair. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então isso tende a se pagar no longo prazo. Eu tenho tempo, caso eu perca todo o dinheiro, eu tenho tempo para recuperar ele um dia. Olha, vocês não têm medo mesmo, né? É uma característica desse perfil mais agressivo, né? Com certeza. Não tem medo, mas também ele corre o risco de ganhar muito mais. Exatamente. Tem que estar ciente disso. Pode perder, mas pode ganhar. Legal. E você que falou, em determinado momento eu posso perder tudo. Em períodos de crise financeira, econômica no país, os investidores tendem a se retrair? Vocês ficam um pouco mais com um perfil mais moderado? Dentro do mercado financeiro, existem investimentos que possuem correlações negativas. Então, numa crise financeira no Brasil, digamos, a bolsa cai, mas o dólar explode. Então, é reformular a estratégia. Você pode continuar sendo agressivo sem problema nenhum. Ai, a gente já fica meio assim, né? Porque a gente pensa que um investidor vai se retrair, vai ficar um pouco mais de medo, mas nada assusta vocês. Não, porque em períodos de crise, certos ativos ficam em um momento bom. Como o Bruno falou, existe essa correlação negativa, né? A correlação está relacionada a que tipo de ativo aquele índice está seguindo, certo? Então... Explique melhor essa correlação. Bruno, pode explicar, porque você é muito melhor em correlação do que eu. Bom, digamos que tem um otimismo muito grande, como a gente está vendo agora, sobre a política, a economia do Brasil. Os ativos, a bolsa de valores, as ações, elas tendem a subir, certo? Com esse otimismo perante o Brasil, os investidores estrangeiros tendem a pôr mais dinheiro no país, o que faz com que tenha maior oferta de dólares dentro do Brasil. Isso faz com que o preço do dólar caia. Então, enquanto a bolsa está subindo, o dólar está caindo. Num cenário averso a isso, oposto,
Enquanto o Brasil foi por água abaixo, os investidores estrangeiros eles tiram dinheiro do país, isso faz com que a oferta de dólar diminua, o dólar explode e, por consequência, também a bolsa cai porque está todo mundo em pânico. Então, são correlações negativas. Num cenário adverso, empresas exportadoras, enfim, que estão linkadas ao dólar, tendem a se beneficiar com isso. Então, daria para manter a estratégia agressiva, somente reformular, direcionar o capital para outros tipos de ativos. Então, são vários fatores. A gente não pode dizer, a política, a economia está forte, então esse é um momento bom. Varia muito de pessoa para pessoa, de perfil para perfil. Exatamente. Isso. Então, vamos começar a falar um pouco mais sobre esses 3 perfis. O conservador, a gente sabe que é uma pessoa que tem uma aversão ao risco e ele quer uma retirada um pouco mais rápida? Como que a gente pode definir esse perfil? Não necessariamente. O perfil conservador está alocado totalmente em ativos que não têm volatilidade, né? Ou seja, ativos que não balançam durante o tempo, é um termo que a gente usa muito. Então, seriam mais ativos de renda fixa, que são garantidos pelo FGC, principalmente CDBs, esse tipo de ativo. E ele busca um prazo até que comprido para receber essa rentabilidade. Porque como que funciona? Apesar do ativo ser zero risco, a gente tem que ganhar de uma maneira, certo? Então, a única maneira de a gente ganhar com um ativo de zero risco é com o tempo. Então, o melhor aliado a um ativo de zero risco é o tempo, para poder dar essa rentabilidade que ele está buscando aí no tempo. Então, se a pessoa tem um pouco mais de medo, ela tem que saber que vai demorar um pouco mais para ela ter um resultado legal. Basicamente. Também linkado a isso, tem muita necessidade de liquidez de cada um. Tem gente que é conservadora, mas gosta de ter uma liquidez quase que imediata, no máximo aí 15 dias corridos para conseguir ter o dinheiro, solicitando resgate, em 15 dias corridos o dinheiro entrar em conta. Então isso faz com que esses ativos eles sigam a taxa de juros do Brasil, que é a Selic, através do CDI, que significa Certificado de Depósito Interbancário. Essas duas taxas elas andam juntas e são as taxas que, enfim, são o benchmarking para os investimentos conservadores. E a gente tem grande parte dos brasileiros nesse perfil de conservador, né? Exato. E muitos deles começam com a poupança. Poupança, a gente sabe que não é nem de perto a melhor forma de investimento, né? Como que ela funciona e como a gente consegue mudar a cabeça da população? Bom, acredito que a população brasileira tem muito pouco conhecimento sobre o mercado financeiro de uma maneira geral. E por conta disso, ela acaba depositando muita confiança no gerente do banco. O gerente do banco tem metas para bater, trabalha para o banco, raramente entende em investimentos. O banco carece de produto, esse gerente só vai poder oferecer para os clientes aquilo que o próprio banco tem. Então, as pessoas acabam tendo escolhas limitadas. E a poupança é o primeiro nome que remete a essas escolhas. Então, é mais por comodismo e falta de conhecimento e também linkado a uma falta de assessoramento. Hoje existem mercados financeiros, investimentos com o mesmo risco de uma poupança que rendem bem mais que ela. Então, é muito mais por falta de conhecimento e aconselhamento. E aí que entra a Lê. Exatamente. Vocês estão para mudar a cabeça da população sobre isso. Exato. Perfeito, porque até usando um dado bem característico aí do mercado financeiro, a população brasileira se distancia tanto de conhecimento de mercado financeiro, educação financeira dos Estados Unidos no seguinte: 95% da população dos Estados Unidos investe em indústria independente, que seriam a XP e escritórios como o nosso. E 5% estão em investimentos no banco, que é o tradicional. E no Brasil é totalmente inverso. Vem aumentando um pouco mais nos últimos 2 anos, principalmente, por conta desse movimento das corretoras, XP, a Guide, entre outras. E então a gente vê o pessoal se conscientizando um pouco mais sobre o investimento, só que um curto passo. E 70% dessas pessoas, das 95% que estão na poupança, que estão no banco, 70% estão na poupança. Então muita gente. É muito grande o capital que está direcionado para a poupança e as pessoas perdendo dinheiro durante o tempo. Então vocês não aconselham isso, nem que seja para começar. Não. Gente, vamos fugir da poupança, viu? Por favor. Então, acho que deu para entender um pouquinho sobre como é esse perfil conservador. É uma pessoa que tem um pouco mais de medo, vai com calma, mas com o tempo a pessoa vai conhecendo um pouco mais do mercado financeiro, mercado de investimento, vai tendo um aconselhamento um pouco maior, ela pode pular para o perfil moderado? Com certeza. E como é esse perfil? Tá.
E o perfil moderado, ele funciona como se fosse um portfólio um pouco mais inteligente. Tem ativos de baixo risco, tem ativos de médio risco e tem ativos de alto risco. Essa pessoa busca mesclar essas estratégias para otimizar o retorno e ter um risco balanceado. Então, nada muito agressivo, mas que vai alavancar financeiramente o portfólio da pessoa sem impor graves riscos. Então, é mais uma carteira de investimentos balanceada. Vão ter ativos de baixos riscos, mas vão ter ativos também que vão ser um pouco mais robustos e vão trazer aí a carteira para cima. A gente pode dizer que é uma pessoa indecisa? Não. Não Eu sabe acho o que ela é mais decidida, na realidade, que o perfil conservador, né? Com certeza. Porque ela está entendendo muito bem o que está acontecendo com a carteira dela, já está um pouco mais aprofundada no mercado financeiro e consegue ter essa amplitude maior de visão aí do que está acontecendo com a carteira dele e onde que ele está ganhando e onde que ele está perdendo. Legal. Então, o moderado, na realidade, é o perfil que a gente mais encara aí no dia a dia, aí, que a gente tenta fazer o nosso cliente chegar lá através da diversificação e fazer essa parte inteligente do nosso trabalho, né? Legal. Porque o que acontece, vendo o perfil conservador hoje, as taxas de juros do Brasil, a taxa de juros do Brasil, que é a Selic, a CDI, que a gente segue muito dentro do nosso escritório, e na XP, no mercado financeiro em geral, ela está muito baixa. Então, o brasileiro está se aproximando cada vez mais do investidor europeu ou do americano, tendo que entender um pouco mais de risco e colocar o pezinho um pouco mais no perfil moderado do que ficar só no conservador. Então, isso é bom porque o investidor em geral ele está se aprofundando um pouco mais e está buscando um pouco mais de conhecimento. E ele ganha muito mais com isso também, Sem dúvida, né? sem Sai da dúvida. zona de conforto. Claro. E aí, para uma pessoa moderada ir para o perfil agressivo, é um pulo? Ou não? É um pouco. Exige mais um rápido. pouco mais. Não, é bem mais rápido por conta de que a pessoa moderada ela já tem um bom conhecimento daquilo que está fazendo, onde é que está investindo, como funciona o mercado. Então, se for da decisão dela ter uma carteira um pouco mais robusta, é fácil, porque ela já entende onde é que estão esses ativos robustos, como é que se portaria uma carteira de investimentos agressiva e para ela não vai ser nada gritante, assim. Vai ser uma reformulação de estratégia. Então tem que investir. Uma dica que a gente pode dar digamos que num perfil moderado, é investir um pouco em cada coisa para garantir um ganho, digamos assim? Eu acredito que, de uma maneira geral, o investimento, até mesmo para o conservador, tem que se investir de maneira diversificada. É igual aquele ditado, nunca todos os ovos em uma cesta só. Então, o investimento sempre se imagina de maneira diversificada. Vários ativos expostos a cenários diferentes e vão fazer essa baixa correlação, ou até mesmo uma correlação negativa, que vai permitir diminuir o risco e, ao mesmo tempo, otimizar o retorno do portfólio. Legal. Então, a gente fecha nesses 3 perfis. Conservador, moderado e agressivo. E como que a pessoa faz para descobrir esse perfil? Ouvindo, a gente já pensa, não, eu me encaixo aqui, me encaixo ali. Mas como que a gente pode ter certeza disso e começar a investir? Além de procurar ler, é claro. Eu posso responder. Primeiro momento, com uma conversa com o cliente, ele já aponta isso. A gente já faz perguntas no sentido de qual o perfil que ele acha que ele se encaixa e por quê. Então, e muitas vezes a gente vê a necessidade do cliente de estar em um ativo que não está balançando justamente pelo medo de perder dinheiro que ele tem. Mas a partir do momento que ele entra na XP ou na Lê e entende como funciona o mercado financeiro, ele já toma um pouco mais de gosto pelo negócio e com pouco tempo ele já começa a procurar a gente para a gente poder diversificar para ativos mais moderados. A gente pode dizer que é um mercado viciante, que a pessoa vai querendo e vai estudando e vai cada vez entrando mais. Não sei, daí você pode me responder, quem não quer viver de renda no Brasil hoje em dia, né? Exato. E muita gente não entende, não conhece e acaba ficando um sonho muito distante, né? É verdade. O importante é começar. Investir, só basta começar que você vai se adaptando e vai melhorando cada vez mais. E por onde que a gente começa? Porque a gente fica perdido. Vocês falaram, investimento, nananã, e perfil. E por onde que a gente começa? Nós estamos de portas abertas. Mas o primeiro passo é detectar o perfil para já saber para onde quer ir. Isso, acho que num primeiro momento é bater um papo mesmo, entender como é que a pessoa se porta frente a cenários ruins, como é que ela já investe hoje, ela investe muito em imóveis, ou enfim, na poupança. A gente já, pela conversa inicial, a gente já sabe qual que é o perfil de investidor dessa pessoa. Então, é mais bater um papo, entender o que a pessoa precisa para poder montar uma estratégia 100% personalizada a ela.
E a gente fala, né, um perfil agressivo, a gente já imagina que é uma loucura. Até tem um texto no portal do Top View, em parceria com a Lei, que a gente fala que a pessoa tem que ter uma instabilidade emocional muito grande. Sim. Porque é uma loucura, né? Como que vocês lidam com isso? Porque vocês não têm uma certeza de nada, né? A gente pode... Não, mas quando a gente explica um ativo e passa um ativo para o cliente, a gente tenta deixar ele da maneira mais confortável possível para ele sair de lá dentro do nosso escritório. Que ele entendeu o que a gente está falando, o que pode acontecer com aquele ativo, o que não pode acontecer e quais riscos reais ele está tomando sobre aquilo. Então, nada que uma boa explicação não resolva, né? Então, a gente senta, alinha e a partir do momento que o cliente estiver confortável em tomar essa decisão ou dar esse passo para dentro do perfil mais agressivo, que a gente vai lá e fala, ok, agora vamos lá. Então, não é a nossa anuência, mas sim do cliente, mas o nosso conselho, pelo visto, pesa bastante pelas escolhas dele. E vocês costumam receber gente que chega já num perfil agressivo ou normalmente as pessoas são um pouco mais retraídas? Tem de tudo. Raramente duas pessoas vão ser iguais, mas tem de tudo. Quanto a pessoas que chegam no perfil agressivo, a gente tem alguns casos, né, que... O que acontece na realidade? Muitas pessoas associam o trabalho de corretora de valores imobiliários ou o trabalho de assessoria de investimentos com bolsa de valores. Então, a gente trabalha pouquíssimo com bolsa de valores dentro do nosso escritório. Eu acho que compreende a 2% do nosso patrimônio líquido hoje em dia. Então, a gente recebe alguns clientes que já operam em bolsa e a gente tenta educar ele um pouco mais sobre aquilo. Mudar um pouco. Porque o que acontece? Quando a pessoa chega no perfil agressivo e ela está operando em bolsa de valores, ela está posicionada em ativos que ela não conhece e ela não tem tempo hábil para poder estudar e se informar sobre aquilo. Então a gente tenta cada vez mais educar o nosso cliente a proteger ele dele mesmo, na realidade, de estar operando em ativos que ele desconhece, que dificilmente ele vai ter muito sucesso durante o tempo. Então, para perfis que chegam no agressivo, a gente tenta fazer esse trabalho. Tem surtido bastante efeito e entregado uma rentabilidade muito boa com o tempo. E você falou que ele tem que conhecer onde ele está se metendo ali, né? Eu posso estar errada, gente, mas eu acredito que o perfil conservador não entenda muito sobre o mercado. Para ele conseguir investir, ele tem que entender um pouco melhor o que ele está fazendo, ou vocês fazem isso para eles? Acho que é uma consequência. A pessoa tem investidores conservadores que entendem muito de mercado, então isso não está relacionado a um baixo conhecimento. Sim, é o mesmo perfil da pessoa. Mas o nosso trabalho é muito focado em educação financeira. A gente vai estar constantemente em contato com o cliente, explicando o que está acontecendo, tanto no Brasil e no mundo, e como que isso impacta no bolso dele. Por consequência desses contatos, essa pessoa já vai adquirindo conhecimento e já vai aprendendo ao longo do tempo. Então, não é nada que uma boa conversa e explicação possa resolver. E vocês são abertos a isso? Com certeza. Gente, vocês citaram várias formas, falaram que poupança passe longe, bolsa de valores vocês também não indicam muito, mas qual é uma boa base de investimentos para vocês? Na verdade, bolsa de valores não é que a gente não indique. Como o Arthur falou, o cliente acaba não tendo tanto conhecimento daquelas empresas que ele está investindo, não tem tempo para tal também. A gente prefere mostrar para ele que é muito melhor delegar essa função de gerir aquele dinheiro na bolsa de valores através de um gestor, de um fundo de investimentos em ações que está na bolsa de valores, que tem uma casa com 100 funcionários trabalhando em análise, vendo onde é que são as melhores empresas em determinados setores. Então é basicamente delegar essa função, um know-how de uma pessoa, delegar para uma pessoa que saiba muito, para um expert do mercado. Então, não que não envolva bolsa de valores, mas sim trazer uma pessoa que tem um conhecimento maior, apresentar o ativo e realocar esse capital num fundo de investimentos de ações. Então vai depender, a gente comentou, vai depender muito do perfil da pessoa. Exatamente. Primeiro vocês conversam, identificam o perfil dela e aí cada base vai variar muito conforme essa pessoa. Exatamente. E para uma pessoa que está começando, a gente falou que esses momentos de momento mais arriscado, um momento um pouco mais seguro, varia. Mas para quem está começando, qual seria o melhor momento para arriscar e botar a cara no jogo? Acho que agora, né? Não, na verdade, eu diria que não existe momento certo, e sim a estratégia certa para aquela pessoa. Anota a frase, gente. Então, assim, não é questão de timing. Se você está pensando em dinheiro no curto prazo, ok, preciso saber qual é o timing perfeito. Visando o longo prazo, precisa saber qual que é a estratégia perfeita.
Então, o mercado, tanto de risco, tanto de conservador, ele é volátil, porque a bolsa de valores, por exemplo, que é algo de risco, ela vai subir, descer, os juros, mesma coisa. Então, sim, definir a estratégia certa e deixar essa estratégia acontecer aí no longo prazo. Eu acho errado as pessoas. Quem pensa muito em timing quer ganhar dinheiro no curto prazo. Nós gostamos de trabalhar com aqueles que querem acumular riqueza e não aqueles que querem ficar rico da noite pro dia. E tem esse milagre, é possível? Pessoa que quer ficar rica do nada? Essa é a pessoa que acaba perdendo dinheiro nos investimentos. Sério? E é um nível alto? Tem bastante gente assim? Muito. É o medo. E aí que a pessoa fica com medo, não fica? É a pessoa que entra na bolsa de valores pelo primeiro momento e tem um impacto ruim do que a bolsa pode mostrar para ela, que na realidade, sem conhecimento e sem tempo de estudo, você acaba se dando mal. Isso não tenha dúvida. Existem pouquíssimos casos de pessoas que se deram bem na bolsa de valores, tendo 1 ou 2 horas por dia para estar acompanhando. E essas assustam. Elas têm medo de retomar no mercado financeiro, só que com outra estratégia. A gente tem alguns casos desses que a gente recebe no nosso escritório, mas a gente tem contornado bem por conta de um acompanhamento bem calmo, explicar como funciona, tentar mudar um pouco a estratégia, que entra um pouco mais do que o Bruno falou agora. Então, tem que começar novo, igual vocês, para conseguir fazer uma renda melhor. Não tem milagre. Não necessariamente, né? A gente vê casos de pessoas mais velhas começando, pessoas mais novas. Quanto mais novo, melhor. Quanto mais antes você começar a investir, melhor. Melhor. E em quanto tempo a gente consegue ter um retorno bacana? Cada pessoa tem seu perfil, cenário, objetivo, né? Então é muito difícil prometer rentabilidade. O que a gente pode fazer é prometer o melhor atendimento possível para determinado perfil, cenário e objetivo. Então, acho que quem entra no mercado pensando em rentabilidade está querendo fazer negócio e não deixar o dinheiro trabalhar por si mesmo ali. E essa seria a opção ideal. Exato. Sem dúvida. Deixar a estratégia acontecer e tem muitos fatores externos a nós que a gente não tem força nenhuma sobre eles. Então, prometer rentabilidade, se alguém faz isso, é algo que é mentira. Pode pular fora porque é mentira. E o que pior? A gente falou em mentira. O que pior pode acontecer neste mundo dos investimentos? Perder dinheiro? Acho que essa é... Eu acho que perder dinheiro é o grande medo das pessoas. Na realidade, tomar escolhas erradas, né? Que as escolhas erradas que vão fazer você perder, né? E aí é aí que vocês entram, aí que a gente entra. Ajudar. Então, pra gente fechar aqui, se a gente pudesse dar uma dica pra, além de procurar ler, tá? A gente já sabe que só quer começar a investir, é isso que você tem que fazer. Mas uma outra dica pra quem quer começar. Vocês conseguem pensar? Eu acredito que o primeiro passo é definir o perfil de investidor da pessoa. Depois disso, montar uma estratégia e fazer ela acontecer. E tudo isso acompanhando de vocês. Sim, sem dúvida. Sem dúvidas. Gente, muito obrigada. Eu acredito que foi super esclarecedor. A gente já conseguiu dar esse primeiro passo. Pessoal de casa, eu espero que tenha conseguido identificar o seu perfil um pouco melhor. E mês que vem a gente volta aqui pra conversar e pra entrar cada vez mais nesse mundo, né? Perfeito. Todo mundo vai... No fim desse ano, depois de tantas lives com eles, a gente vai estar, sabendo tudo sobre investimento. Arthur, Bruno, muito obrigada. Foi um prazer receber vocês aqui hoje. E mês que vem a gente se encontra de volta, né? Obrigado a vocês. Combinado. Gente, esse foi o Top View On Live de hoje. Semana que vem tem mais. E mês que vem tem mais com a Alê. Então, até terça que vem. Tchau.